Execução de João Batista, o precursor, aquele que veio abrir os caminhos por Cristo. Foi preso por Herodes, passou quase um ano na prisão e depois, por uma vingança, um capricho, em uma festa de aniversário de Herodes, recebe uma sentença fatal, trazendo sua cabeça numa bandeja. Mas saiba que o que ocorreu ali naquele dia tem uma essência muito maior, aonde você deverá analisar para ter em mente e engrandecer cada dia mais a sua vida com esses ensinamentos. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, retirando dele a essência, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então venha conosco. E hoje chegamos no capítulo 14, execução de João Batista. Um ponto muito controverso, mas ao mesmo tempo, conforme nós dissemos na introdução, ele traz para nós ensinos grandiosos, de um precursor, aquele que veio abrir os caminhos, mas que teve sua vida ceifada por um simples orgulho, capricho e principalmente vingança de uma pessoa que não estava diretamente no poder, mas nós vamos vendo que a influência era muito maior e você vai retirando ali uma essência ainda maior. Aquele tempo, Jesus estava alicerçando o seu evangelho dentro de pensamentos totalmente autoritários e vingativos em si, principalmente contra as ideias que eles vinham a trazer. E João Batista foi ali um que, dentro desse posicionamento, sofreu demais as consequências. Conforme nós dissemos, sempre nesse nosso estudo, se você nunca fez parte dele, e fala assim, é um estudo sequencial, deixa eu voltar lá e assistir os outros vídeos. Não, fica aqui nesse vídeo. A grandiosidade do evangelho é que você poderá pegar uma parte, estudar, retirar dele a essência, e depois sim, você vai lá no canal do Neto Honório Abreu, tem uma playlist, você poderá colocar em dia esses nossos estudos. E um agradecimento a todos aqueles que participam do nosso estudo ali com os comentários. É muito importante, nós queremos unirmos corações. Então vai lá já, comente o que você está achando desse nosso vídeo, o que você está achando desse nosso estudo. Fale o que você pensou sobre essa parte do Evangelho e o que você pode trazer para complementar ainda mais esse nosso estudo. Nós queremos justamente ouvir sua opinião. E se puder, compartilhe esse vídeo, seja um instrumento para levar essa mensagem cristã e principalmente os ensinos do Evangelho até o seu próximo. E curte também o vídeo, que isso ajuda muito na questão do engajamento. No capítulo 14, versículo de 1 a 12, traz para nós sobre a questão da morte de João Batista. Antes de nós lermos aqui, o que nós temos que ter em vista? Para você que nunca conheceu João Batista, nós já tratamos dele aqui nos nossos vídeos anteriores, principalmente ali na questão do batismo. João Batista era uma figura muito controversa em si. Ele tinha uma posição muito firme. Ele pregava no deserto, comia gafanhoto, vestia peles de animais. Ele era uma pessoa totalmente autêntica em si, mas ele reconheceu que o Cristo era o Messias. Ele foi ali o que abriu e, inclusive, enviou ali muitos dos seus discípulos para seguirem o Cristo, sendo um dos principais dele André, que era irmão de Simão Pedro, que era ali um discípulo já de João Batista e vai depois seguir o Cristo, juntamente com Filipe também, que virou um dos apóstolos. André e Filipe ali era um dos seguidores de João Batista em si. E nós vamos vendo que João Batista, ele não apenas fez o batismo no Cristo, mas ele traz uma ideia de abrir os caminhos, ele é um precursor, ele começa trazendo as mensagens que depois vai ser alicerçada com o Mestre Jesus. Então, João Batista tem um significado, uma importância muito grande. Mas aí, Herodes, ele então casa com a mulher do seu meio-irmão, que de nome Herodíades. E essa mulher em si,
Quando João Batista fica sabendo desse casamento, que Herodes ali separa e casa com a mulher do seu meio-irmão. João Batista, então, para rechaçar aquilo ali como um pecado. Ele fala que aquilo que ele fez não era o correto. E Herodes, então, manda prender João Batista. Mas Herodes não executa João Batista. João Batista fica na prisão por quase um ano em si. Por que Herodes não executou João Batista de imediato? Porque João Batista era considerado por muitos ali discípulos e muitos dos povos como um profeta. E então Herodes tinha medo. Ele temia que João Batista, os discípulos poderiam começar uma revolução em si e até ter ataques e outras coisas à sua pessoa. Então ele mantém ele na prisão, mas não executa. Mas aí que vem a parte fundamental do objetivo hoje desse nosso estudo. Nós vamos vendo a maldade em si. E que não era apenas uma questão de ordem, de superioridade. Havia também os caprichos e principalmente a questão da raiva. Herodíades já tinha pedido para Herodes executar João Batista. Ela tinha uma sede de vê-lo morto. Mas Herodes não tinha feito isso. Então, no aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dança ali para ele. E aí ele promete, ele fica encantado com aquela dança e promete para ela. Fala assim, eu te dou até metade do meu reino, pede o que você quiser. Então, a filha de Herodíades, que no evangelho não é citado o nome, mas muitas pessoas colocam ali como Salomé, mas não é citado o nome dela em si, ela pede a cabeça de João Batista. E um ponto central, que nós vamos ler aqui agora no texto, para não deixar nada passar despercebido, é relatado que Herodes se entristece nesse momento, quando ela pede a cabeça de João Batista. Será que ele se entristeceu porque ele estava triste, porque ele não queria executar João Batista, ou era outra coisa? Vamos ler o texto aqui agora e depois nós voltamos para falar um pouco mais sobre esse entristecimento, que ele tem um significado muito grande para nós. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão. Então, Herodes queria matá-lo, mas ele tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Não fala nada do nome dela, que nem eu disse. Nas versões, assim, no ditado em si popular, fala que é Salomé. E pode ser até de estudos, mas eu não tenho conhecimento desses estudos em si. Por essa razão, prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, isso está lá no versículo 9. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convidados presentes, os convidados que estavam ali presentes, ele não quis voltar atrás. Ordenou que lhe desse. E mandou decapitar João no cárcere. João foi decapitado diretamente no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram anunciar ao ocorrido a Jesus. Não sei se vocês já viram aquela série The Chosen. Se viram também, comente aqui nos comentários se vocês já viram a série The Chosen, o que você está achando. É uma série muito boa. É lógico que ela não traz ali alicerçado
certamente no Evangelho tem umas questões que eles colocam como interpretações e até acrescentam ali personagens em si. Por exemplo, tem personagens que não estão retratados na Bíblia, mas eles colocam para dar uma certa dramaticidade, como por exemplo Ramá, que era ali uma mulher do Tadeu em si, ela não existia nas escrituras, mas ela foi colocada na série para dar uma dramaticidade. Então eu não estou indicando a série de um ponto de vista de estudo, mas de um ponto de vista de você ver, porque ela tem uma essência e ela traz um ensinamento muito grande. Até para mim, ela traz um ensinamento de um Cristo alegre, de um Cristo vívido. E na série, eu não sei se é na primeira ou na segunda, ou na primeira não é. Na segunda ou na terceira temporada tem essa parte aqui, sobre a questão de Herodes. De que Salomé dança ali para ele e tal. E essa parte é muito vívida. Então, conforme nós dissemos lá no início, o rei se entristeceu. Ele não se entristeceu por conta de João Batista. Ele se entristeceu porque ele ia ter que tomar uma decisão e ele tinha medo da autoridade que João Batista tinha. Mas a essência maior que nós devemos trazer aqui nesse nosso estudo é que você que está em casa, deve analisar a crueldade que era tratada ali o povo. Se hoje nós temos, ainda há o mal que impera no meio de nós, isso é incontestável, nós vamos vendo que era muito pior. Nós vamos vendo que hoje nós temos informações, então chega rápido, mortes, ataques, mas também temos organizações que não permitem, exceto em algumas partes do mundo que ainda, né, tem o mal em si, mas esse tipo de coisa. Vê que por uma questão de ódio que tinha Herodíades, ela faz ali a filha dela e leva até o João Batista ser decapitado. Nós vamos vendo que eram questões de caprichos. O que João Batista tinha feito? Simplesmente falado que aquilo que ele fez com Herodíades era errado. Ele não podia ter ali casado com a mulher de seu irmão. Mas, de um ponto de vista maior, nós temos que ter em mente que até hoje nós temos no nosso meio esta forma de analisar. Mas lógico que o João Batista e o Cristo trabalhou isso de uma maneira ainda mais profunda, trazendo para nós ensinamentos ainda maiores. Nós vamos vendo que João Batista era muito importante. E isso é trabalhado em todo o Evangelho, como precursor das ideias cristãs. Muito se debatia se ele era Elias. Nós não queremos trazer aqui esse debate à tona, porque ele trouxe, indiscutivelmente, se ele era Elias reencarnado ou não, ele trouxe as ideias de Elias. Ele trouxe ali, cumprindo a profecia que estava em Malaquias. Então, o que nós possamos hoje, o que nós queremos convidar é que você analise aqui essa parte do Evangelho, como todas as outras devem ser analisadas, para você retirar uma essência ainda maior. Aquelas pessoas que estavam ali juntamente com Cristo, elas enfrentaram dores terríveis, ao ponto de que, ao dar uma opinião, João Batista, não apenas uma opinião, mas ao exercer a sua autoridade, ali como até um profeta em si, ele foi preso. E, passando o tempo na prisão por um capricho, por um ódio, ele foi executado. E ainda de uma maneira cruel, trazendo sua cabeça ali num prato. Para nós vermos aonde o Cristo estava trabalhando e que nós devemos trabalhar cada dia, cada vez mais. Esse nosso estudo tem por objetivo, principalmente, despertar em você o interesse pela questão do Evangelho. E é isso que nós queremos todos os dias. Mais do que isso, eu quero convidar vocês para analisar essa essência, essa parte do Evangelho e, principalmente, voltando lá nos outros vídeos e assistindo desde o início, porque você vai ver que João Batista, conforme nós já dissemos nos nossos estudos, ele tem uma importância muito grande. E aqui, essa parte nos entristece ao ver que por uma questão de ódio, de rancor, ele foi executado. Mas a sua mensagem se perpetuou no tempo. E é isso que nós devemos retirar por essência.
Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. Compartilhe ele com outra pessoa, mas principalmente comente nesse vídeo. Da onde você está falando, o que você está achando. Traga um material diferente que você queira, né, compartilhar conosco, porque nós devemos unir os corações. Porque o lema do estudo é estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E é esse mergulho nesse amor que nós devemos exercer e ter sobre todos os corações que fazem parte desse ministério de amor. Então, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus, aonde nós vamos tratar de fenômenos extraordinários realizados por Jesus, aonde ele já começa da multiplicação dos pães e tantos outros. Então, já fica um convite. Nós vamos tratar sobre um tema que assim, desperta muito interesse, mas também tem bastante questionamentos em cima dele em si. Então, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz e até o próximo.